Então vamos fazer um pequeno exemplo agora. Vamos abrir o nosso amplificador do LED anterior e vamos substituir aquele atraso que nós tínhamos, que não era muito elegante, por um atraso melhor usando timers. Então a primeira coisa que eu preciso aqui é o seguinte: eu estou usando agora timers no meu sistema, então eu vou ter que incluir aqui a biblioteca de timers também. É driver lib, timer. Novamente aqui no cabeçalho, bibliotecas com ink alguma coisa tem a ver com datasheet, bibliotecas com driver lib alguma coisa tem a ver com devalware. Eu preciso dessa aqui, hardware main map, para saber qual é o endereço das coisas. E eu preciso da driver lib timer para ter acesso ao timer em si. Então, antes de eu poder usar o timer 0, o que eu tenho que fazer na verdade é habilitar ele. Lembra que a ativa começa com tudo desligado para economizar energia. Então, assim como eu liguei aqui syscontrol peripheral enable GPIO N, o que eu vou habilitar agora é syscontrol peripheral enable e vou procurar aqui pelo timer 0. Ativei ele. Também tem que esperar ele ficar pronto. Então, eu ligo, mando ligar o timer e espero ele acabar de ligar. Depois disso, já posso começar a configurar ele, a acionar funções dele aqui. O GPIO está ligado aqui, foi configurado, então eu vou configurar agora o meu timer. A gente viu 3 funções que são interessantes para nós configurarmos. A primeira delas foi a parte de configuração da fonte do clock. Então, o nome da função é timer clock source set. Copio esse código, venho no Code Composer, clock source set. O endereço base que eu tenho aqui é timer 0 base. Ok? Então, da mesma forma que eu tinha antes GPIO port N base, eu vou também aqui timer 0 base, timer 1 base, 2 base. Se eu quero saber mais sobre eles, eu posso clicar com o botão direito aqui, seguir o link, ou clicar em cima dele F3. E ele mostra para mim aqui todos os endereços bases que estão em hardware main map. Esse arquivo aqui include hardware main map, é onde eu tenho todos os endereços base que aparecem no manual, tá ok? No caso específico, eu estou usando o timer 0 como exemplo aqui, então eu vou usar o timer 0 base, que é o endereço base do timer 0. O próximo problema que eu tenho aqui é sources. Sources é a fonte do módulo timer. Essa função pode ser configurada como uma fonte de timer A ou B. Pode ser system ou PIOS. Ok? Configurei ele. Então, a próxima coisa que eu tinha para fazer era timer configure. Timer configure. Se você apertar Ctrl espaço, ele completa para você toda a função e dá o nome de quem está à frente. Endereço base de novo, timer 0 base. Próximo que eu tenho aqui é a configuração. Essa variável aqui é mais complexa, eu preciso ativar para ler ela. Então, no ativar, eu vou ver aqui, timer config. Eu vou usar ele como um timer decrescente periódico para controlar um período de aproximadamente 1 segundo. Então, eu vou usar timer config periodic, aqui decrescente, para fazer a contagem. De novo, escrever uma parte do nome, tipo timer config, e apertar Ctrl espaço, ele vai aparecer uma lista de opções aqui. Por exemplo, o que eu quero aqui é timer config periódico. Periódico, decrescente, ok? Outras opções eu não vou usar agora, porque eu estou usando o timer como um único contador de 32 bits, tá ok? Então, quando eu chamo essa função timer configure, ele paralisa o timer também. Então agora eu tenho a chance de configurar qual é o período que eu quero. Timer load set era quem configurava o período, quem configurava o valor da contagem que eu ia usar. Endereço base, qual é o timer que eu vou usar, o parâmetro timer, deve ser timer A, timer B, timer both, ou somente timer A quando eu uso um timer de 32 bits. Então nesse caso específico, ele é somente timer A. Esse valor de contagem é até quanto o timer tem que contar para gerar para mim um evento. Se eu quero, por exemplo, 1 segundo e meu clock é 120 MHz, então eu tenho que contar aqui até 120 milhões, que é até a frequência do clock do meu sistema. E depois de configurado isso, então o que eu tenho que fazer aqui é habilitar o timer e mandar ele contar. Então, timer enable, endereço base. E essa variável timer aqui, a gente não viu ainda, é o timer que de novo é o nome do timer que eu vou configurar. Timer A, B ou both para usar. Nota que ele não fala aqui de 32 bits e 16 bits, só quando eu estou em modo grande eu só tenho o timer A. Então, e a princípio meu timer deve estar rodando agora, tá ok? Então o que eu vou fazer agora para fazer o controle de tempo, a espera, é substituir esse laço de repetição que fazia uma contagem simples por um laço que usa eventos do timer. Quando o timer encerra ou quando acontece o movimento dele, ele produz para mim uma informação chamada de flag. O nome flag é uma analogia àquelas bandeirinhas de caixa de correio dos americanos. Quando a bandeirinha está baixa, quer dizer que nada especial aconteceu. Quando a bandeirinha está alta, quer dizer que tem algo que deve ser resolvido. Então, quando o carteiro quer mandar uma carta, quer deixar uma carta para o dono da casa, o que ele faz é botar a carta na caixa de correio e levanta a bandeirinha. O dono da casa percebe a bandeirinha alta, vai lá, pega a carta e baixa a bandeira de novo. Quando o dono da casa quer mandar uma correspondência, ele vem até na frente da casa, coloca a carta na caixa e levanta a bandeira. O carteiro percebe a bandeira em alta, recebe aquela carta e baixa a bandeira novamente. Então, esse processo de levantar e baixar a bandeira tem a ver com a recepção de eventos e com a resposta a eventos. Quando alguma coisa acontece no hardware, ele levanta a bandeira. Quando você responde no software, você abaixa a bandeira novamente.
Então, no ponto de vista da hardware da Ativa, isso chama de interrupções, são flags de interrupção. Por mais que eu não vá usar interrupção ainda, eu posso usar as flags para saber se o evento aconteceu ou não. Então, no TivaWare, eu vou localizar a função int_status para descobrir como estão as flags. Para isso, eu venho nas funções do timer e procuro por timer int_status. Aqui. Acessando essa função, eu percebo que ela me retorna aqui um valor 32 bits inteiro. Recebe o endereço base do timer que eu quero ler e uma informação de máscara. A ideia de máscara permite filtrar as flags para verificar somente aquelas que podem ter gerado interrupção atualmente. No nosso caso, como a gente não tem interrupções, eu não quero usar máscara, eu quero ver todas as flags, então eu vou usar máscara em falso. O retorno que a função me dá, ele descreve aqui embaixo como sendo o status da interrupção, tal qual descrito em timer int enable. Seguindo o link, eu vou chegar num conjunto de macros aqui que me descrevem todas as flags ou todos os possíveis eventos que o timer pode ter gerado. Quem me interessa nesse momento é a flag timeout. Então, lá no Code Composer Studio, o que eu tenho que fazer é timer int_status, receber o valor, e a partir dele filtrar e selecionar somente esta uma flag para saber se aconteceu um timeout, quer dizer, um fim de contagem no timer A. Então aqui eu vou substituir esse laço por uma leitura de flags. Timer int_status a partir do timer 0. E não quero máscara porque eu quero ler todas as flags, independente delas poderem gerar interrupção ou não nesse momento. E a partir daqui eu vou selecionar com a operação end somente a flag timer timeout. Essa macro, como está aqui, se você observar o valor dela é 1. Isso quer dizer que ela tem somente o bit 0 marcado. Quando você faz a operação end por bit desse valor, com seja lá o que for que esse cara retornou, essa função retorna um grupo de flags. Ao fazer end com esse valor 1, todos os bits da esquerda vão dar 0 por causa da operação end. End 0 sempre dá 0. A única coisa que pode dar diferente de 0 é a flag da interrupção timeout e esse valor especial que vai deixar passar somente aquele único bit como resposta. Isso aqui me diz se houve o estouro de contagem, mas ainda não espera por ele. Então, na verdade, eu tenho que fazer, eu tenho que esperar enquanto isto não acontece. Então, o que eu faço aqui é enquanto não. Mas, como não tem predicado maior do que o end, eu preciso de parênteses. Tá, okay? Enquanto isso não aconteceu, o que eu faço é nada. Simplesmente gasto tempo. Então, isso aqui vai esperar o hardware levantar a bandeira de timeout. Depois que o hardware levantou a bandeira de timeout, eu tenho uma segunda função, que é timer int clear. Para o timer 0, a flag timer timeout. Então, veja aqui. Esse aqui é o truquezinho da bandeira. Eu espero o hardware setar. Quando ele marcar a bandeira, quando levantar, eu abaixo a bandeira, porque eu já recebi o evento. E repito isso aqui no segundo delay. Por enquanto eu não estou fazendo nada muito mais nobre, tá ok? Só que eu estou fazendo uma contagem que não depende muito da frequência do software. Vamos ver se isso funciona. Ok, depuração da iniciada. Vamos rodar o código para você pegar fogo. E aqui está a resposta. Travou? Não, está piscando. Agora, eu tinha programado minha espera para fazer 120 milhões de contagens em alta e 120 milhões em baixa. Ele vai dar 1 segundo, não era? Ele está dando bem mais do que 1 segundo. O que isso quer dizer? Que eu errei alguma coisa no meu cálculo. O que foi que eu errei nesse caso? A Ativa, quando inicia, ela não está configurada ainda para 120 MHz. Aqui no meu código, eu não tenho nada que configure a frequência do clock. Para eu configurar meu sistema de clock, eu tenho uma chamada que eu preciso no começo do meu sistema. System Control Clock Frequency Set. Tá ok? Essa função System Control Clock Frequency Set é quem vai definir para mim qual é que é a frequência ou qual é que é o System Clock. A função retorna o número inteiro, recebe uma configuração e um clock do sistema desejado aqui. Essa função me permite escolher então qual é o oscilador que eu vou usar para rodar o software. Eu posso usar o oscilador principal a cristal, o interno de 16 MHz, o interno de baixa frequência, ou eu posso usar um cristal externo de baixa frequência 32 kHz, que é o cristal de relógio. No caso específico, eu quero rodar o software mais rápido, então eu quero usar o oscilador principal a cristal. O cristal que está na placa soldado é um cristal de 25 MHz, então eu não tenho muita opção, eu tenho que usar esse valor aqui. Eu posso escolher se eu vou usar o cristal de 25 MHz diretamente ou se eu vou usar ele com PLL. PLL é um multiplicador de frequência, então eu posso usar, a partir de um cristal de 25 MHz, criar um clock muito mais rápido. Isso se usa porque cristais acima de 50 MHz são cristais bastante caros e difíceis de conseguir. Então o pessoal costuma usar cristais mais baixos e um circuito PLL dentro do chip, porque é mais barato esse circuito programável do que você usar um cristal mais alto. E aqui eu digo qual é a frequência que ele vai gerar de referência internamente. Então a partir daquele 25 eu posso produzir 480 ou 320 antes de dividir. Para chegar em 120 MHz, que é o máximo da placa, eu vou usar o de 480 e dividir por 4 internamente. Então vamos configurar isso no Code Composer. Oscilador principal, combinado com
cristal de 25 MHz combinado com VCO 480 MHz. E eu quero produzir um clock para o meu sistema de 120 MHz. Essa função me retorna um inteiro, que deve ser, se der tudo certo, 120 MB. Por enquanto eu vou ignorar ele, vou descartar esse cara. Salva, compila, vamos ver se deu certo. Compilou sem pegar fogo, vamos testar o programa agora de novo. Está gravando aqui, executa o programa. E o que eu tenho agora é um cristal configurado, tá ok? Então, com esse ajuste aqui que eu fiz agora eu ajustei o meu clock do sistema. O meu sistema está rodando a 120 MHz, o meu software está rodando a 120 MHz. E toda a contagem de referência de tempo tem a ver com o clock do sistema. Se você trocar então aqui a configuração do meu cristal no começo do programa, você altera a referência que você usa para medir tempo. Se você não configurar uma referência de tempo certa, como você viu, a medição de tempo e todos os eventos que você gera a partir do timer estão errados, porque ele não tem a noção de tempo física como nós temos. Então toda a contagem de tempo depende de você configurar a fonte de clock corretamente. E eu não sei se você percebeu nessa linha aqui que eu esqueci uma das macros. O que eu devia ter colocado era essa macro também aqui, syscontrol usar PLL, que especifica que eu quero usar o PLL como fonte de clock e não o cristal diretamente. Então deixa eu colocar lá, ou usar PLL. Por que foi que deu certo? Por muita sorte. Se você observar o valor dessa macro, para dizer eu quero usar o PLL, o valor dela é 0. 0 ou alguma coisa dá a mesma coisa que eu tinha antes, então ela não fez diferença. Então a macro em si é informativa, ela não modifica o valor. Ela é somente para explicar no código que você quer fazer isso aqui. Se eu colocasse aqui syscontrol usar oscilador, que é a macro complementar dela, vai ver que o valor dessa macro aqui não é 0. Então essa macro tem um valor que modifica o que eu tenho na esquerda. Eu tenho que escolher usar o oscilador. Se eu não dissesse nada, ele usa o PLL, que é a configuração padrão, ok? Se você pretende usar um timer como one shot ou como disparo único, a única coisa que muda é que essa opção de definir a contagem e iniciar a contagem, tu vai usar com mais frequência. Sempre que você quer começar a partir de agora, esperar uma contagem, você vai ter que chamar essas duas funções para dizer a partir de agora quanto tempo tu quer esperar. Depois a parte de esperar o tempo estourar é a mesma coisa. Então, apesar desse exemplo aqui estar muito semelhante com o exemplo anterior, uma coisa que muda de trabalhar assim é porque essa espera aqui, ela conta a partir da habilitação do timer e não a partir de eu chegar aqui na espera. Então, se nesse espaço aqui eu fizer alguma coisa mais demorada, se tiver alguma coisa importante para fazer que demora, por exemplo, 0,4 segundos, essa contagem não espera mais meio segundo. Ela espera o que falta para completar meio segundo. Ela conta a partir desse enable, ok? Então, isso aqui permite que eu faça mais coisas enquanto estou esperando e ainda assim tenha uma contagem de tempo precisa. Outra coisa importante é que como o timer está como periódico aqui, o tempo desse estouro para esse estouro sempre é exatamente 1 segundo. Não importa o que eu faço daqui até aqui. Então, a última coisa que eu posso fazer aqui é o seguinte. Da forma como ele está aqui ainda, ele ainda permanece preso e ocupado nesse while sem fazer nada enquanto o timer não estoura. Então o que eu posso fazer é mudar um pouquinho a forma como isso aqui está escrito, para que em vez de eu travar meu programa aqui enquanto não acontece esse evento, eu vou fazer um sistema que responda esse evento. Então se ele aconteceu, eu faço alguma coisa. Se ele não aconteceu, eu não faço nada. Eu vou trocar esse while por um if. Se a bandeira está em alta, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que baixar a bandeira. Quando esse evento aconteceu é que eu mudo o estado do LED. Se ele está ligado, eu desligo. Se ele está desligado, eu ligo. Eu vou gravar no LED o estado, mas aqui eu não vou gravar sempre 0 ou sempre 1. O que eu vou fazer aqui antes de gravar, eu vou ler o estado do pino e inverter. Eu vou usar a função GPU pinRead para ler da porta N no pino 0. Só que antes de gravar ela aqui, eu vou inverter o valor. Então, o que acontece aqui? Se o evento aconteceu, se a bandeira está em alta, se a flag está em alta, eu abaixo a flag, leio o valor do pino e gravo o valor invertido. Eu vou trocar o estado do LED. Essa parte aqui embaixo agora eu não preciso mais. E note que tem espaço aqui agora para fazer outras coisas, ok? Eu não estou preso mais esperando. O meu processador vai estar rodando no while 1. Isso aqui é bem comum em software embarcado. Você tem sempre um while 1 no fim da main, que é o equivalente ao loop do Arduino, que vai verificar se isso aconteceu, faça isso. Se não aconteceu, ele continua por aqui e faz outras coisas, tá ok? Então eu posso trabalhar agora com outras tarefas em paralelo. Será que ele está funcionando ainda? Compilo, tentar gravar e temos uma resposta ok ainda, tá ok? E note que dessa forma aqui, como eu estou contando meu tempo por hardware, isso não importa quanto tempo isso aqui demora. Mesmo que eu tivesse adicionar aqui alguma coisa pesada, por exemplo, a mesma contagem que a gente tinha antes, isso aqui não deve afetar qual é o período do meu LED. Vamos rodar agora.
frequência continua de 30 segundos, apesar de eu estar ocupando o meu processador com outras coisas no mesmo laço de repetição, tá ok? Então, como agora a minha contagem de tempo é feita por hardware, eu não tenho mais efeito de quanto tempo o software demora para executar. É indiferente daquele laço demorar mais ou menos, desde que ele demore menos de 1 segundo, eu ainda vou ter tempo de trocar o estado LED na hora certa, ok? Então, galera, por enquanto era só isso. Na próxima aula a gente vai conversar um pouquinho mais sobre as funções avançadas do timer. Até lá! Um porém que tem é que eu não configurei o meu clock ainda para 120 MHz, e essa não é a opção padrão quando ele liga.